Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias, para que você que está aí nos escutando ao redor do mundo, você tenha uma nova ideia, uma nova forma de pensar. Hoje eu estou recebendo Rossana, ela que é mentora de raridades, ela é empreendedora no ramo da beleza e fundadora do Espaço Raro. Bem-vinda, Rô! Obrigada, Pamela. Olá, raridade. Hoje a gente tem uma promessa para fazer já logo no início aqui desse episódio, é que vai ser um episódio mais engraçado. Sim. Pelo menos nós vamos tentar, né? Nós vamos tentar. Eu não sou muito boa de comédia, segundo meu marido, eu sou mal-humorada, então fica com você. Quero começar esse episódio já agradecendo os nossos patrocinadores. A Kroll Contabilidade, a Clínica Oncológica do Pará e a UOL Life, que é dona aqui do Estúdio UOL, onde o Mulheres UOL faz todos os episódios. Bom, a ideia de hoje é assim, perrengue e aprendizado. Então a gente conta um perrengue e o aprendizado que esse perrengue trouxe. No empreendedorismo. No empreendedorismo. Talvez eu pergunte de vida pessoal também, né? Vamos ver. Se ficar engraçado bem no começo, pode ser que eu te alivie dessa. Obrigada. Então vamos lá, Rô. Perrengue e... Tu quer começar ou tu quer que eu comece? Eu posso começar por um. Então vai. Bom, eu iniciei no empreendedorismo como manicure. Depois eu fui fazer maquiagem como uma renda extra. Então, para trabalhar aos finais de semana. E eu tenho um perrengue que para mim assim, foi o auge de uma noiva que eu fui atender no hotel. E eu simplesmente tinha terminado a maquiagem dela. Ela brigou com a irmã, começou a chorar, borrou a maquiagem toda. Não dava mais tempo de refazer a maquiagem, porque ela já ia entrar para se casar. E aí eu passei um rímel, um gloss, e ela foi casar desse jeito. Nossa, foi aí que tu disse, não quero mais ser maquiadora. Não. Desisto nunca mais. Da maquiagem. Tá, boa. E o que tu aprendeu? Existe toda uma preparação que a gente pode fazer antes de um atendimento com noiva, só que tu atender noiva no dia é isso. E nesse dia em específico eu atendi não só a noiva, mas eu atendi a mãe, a irmã, tinha uma tia, tinha uma prima. O que eu aprendi, se eu for atender algum casamento, eu vou atender em específico só a noiva. Uhum. Não queira atender todo mundo, não vai dar. Então tu foca só em uma pessoa, fica só ali. Coloca todo o teu tempo ali em cima dela e aí se der algum BO ali naquele meio, tu vai conseguir reajustar. Eu vejo também que as expectativas que a gente coloca, né? Pensa que é um dia muito atípico para aquela mulher, né? Então tu não pode querer, as emoções dela estão à flor da pele. Gente, eu consigo lembrar de várias datas importantes que rolou briga, que rolou estresse. Muito. Porque a gente tá muito... A gente tá querendo aquele dia, se preparou para aquele dia, mas tá tudo muito à flor da pele, né? Então acho que um bom aprendizado para empreendedora saiba lidar com as emoções, não só as suas, né? Mas as do seu cliente também. As meninas que estavam lá como equipe, porque eu não fui sozinha, então tinha massagista, tinha manicure, tinha uma pessoa que tava só escovando o cabelo. As meninas, quando aconteceu a situação, elas ficaram tipo assim, sabe, paralisadas, chocadas. E eu só olhei para uma e falei assim, todo mundo sai, a outra pega água, a outra isso, porque tem que ter esse equilíbrio, né? Então, alguém na hora ali vai ter que identificar o que está acontecendo e acalmar. Não tem o que fazer. É um dia e a gente tem que, no meio a tantas correrias, tanta coisa para resolver, a gente tem que tentar deixar ele mais leve. O meu perrengue foi bem no começo do empreender. Eu já tive, eu não sei se tu sabe, mas eu já tive um curso para contadores. E a minha empresa, sim, eu sou contadora. Gente. E a minha empresa se chamava Reskilling. Olha que nome difícil. Reskilling. Tá, não é esse o perrengue, mas poderia ser. Mas significa requalificar, reskilling. E naquele ano tinha saído lá no plano econômico mundial muitas vezes essa palavra, enfim, e daí por isso que a gente usou e fizemos lá curso para contadores. A ideia era justamente a requalificação mesmo, porque a pessoa sai do curso de contabilidade sabendo às vezes zero de prática. Então essa era a ideia.
E a gente fez um curso aqui no Lounge, que é um espaço bem lindo, assim, no Centro de Inovação ACAT. Sabe o lugar que tu sonha fazer um curso? Nossa primeira aula foi ali. E daí pensa que a gente vendeu 36 pessoas, 36 computadorzinhos, todos ligados na internet. Mas aquele dia deu muito pau. A internet, assim, o primeiro dia de aula, 36 pessoas acreditando na ideia, né? Meu primeiro empreender, mas a internet caía toda hora e a gente precisava daquilo para poder fazer um curso prático, né? Enfim, o curso era de 8 horas. Que perrengue. Olha, mas calma, essa é a parte ok do perrengue. Daí tá, tudo bem, pedimos desculpas para os nossos alunos e tal, e fizemos um acordo com o espaço. Esse mesmo espaço aqui tem uma sala, um espaço lá na Pedra Branca. E daí eles ofereceram pra gente sem custo. Então, o que a gente ofereceu para os nossos alunos? Olha, se você quiser refazer a aula, porque você foi muito prejudicado por conta da internet, enfim, a gente vai estar disponibilizando sem custo lá na Pedra Branca. Justo, né? Cuidar do cliente e tal. Tudo pronto, a gente alugou tudo, né? Tava tudo pronto, bonitinho, esperando os alunos sentados. A aula começava às 19 horas, o que aconteceu? Acabou a luz. Não acabou a luz, gente. Mas, pior. Rompeu um cabo de fibra ótica e acabou a internet da palhoça inteira. Tipo, não era do local. Era tipo assim, a palhoça inteira tava sem um tipo de internet lá. Cara, olha só. Tem coisa que não é pra ser. Olha só, o curso aconteceu aqui, problemas na internet. Daí a gente muda a data, muda tudo. Vibrações positivas, não, agora vai não sei o que. Rompe a fibra ótica. E tu fica simplesmente sem internet o curso inteiro. E a gente teve que fazer o quê? Mandar os alunos tudo pra casa e fazer tudo de novo. Meu Deus, olha, decidi empreender, comecei a empreender, primeiro dia empreendendo. Começou bem. O que eu posso ter como aprendizado? Fale você, o que eu posso ter como aprendizado? Não desistir nunca. Exatamente. Isso aí, eu disse assim, Deus é resiliência que o Senhor quer ver da minha parte. Vai ter. Resiliência, vou continuar aqui persistindo, pode deixar. E assim foi, a gente depois daquilo ficou, sei lá, um ano, né? Mais de um ano trabalhando meio que exclusivamente com os cursos para capacitação de contadores, mesmo tendo esse começo conturbado. Então, realmente, assim, até a tua euforia de querer começar, de querer fazer uma super entrega, tá preparado que às vezes as coisas não podem não acontecer como você planejou 100%, né? E pode dar um super perrengue. De repente, rompe uma fibra apenas. E daí tu não tem internet nem backup, porque daí a gente queria puxar de outra sala, não sei o quê, rotear. Não tem internet, querida. Não tem em nenhum lugar. Esse foi o perrengue 2. Perrengue 3, Rô. Bom, quando eu comecei a empreender, eu recebi um convite de uma cliente minha, que ela queria dividir uma sala. Então, eu aceitei o convite dela, pedi demissão, no maior orgulho da minha vida. Pedi demissão, saí com o salário do mês e falei, vou abrir um negócio para mim, com R$1.500 do mês que eu tinha recebido de salário. E, obviamente, que R$1.500 não deu para comprar nem a metade dos materiais que era para fazer unha. Então, eu não tinha poltrona para a cliente poder sentar. Só que essa minha parceira, ela tinha acabado de ganhar um bebê, ela tinha uma poltrona de amamentação, então aquelas poltronas branquinhas, cheias de babadinho, coisa mais fofinha, e que elas ficam balançando, né? Porque de amamentação elas ficam balançando. E aí ela não estava usando essa poltrona, ela me vendeu para eu pagar conforme eu pudesse. Então a minha primeira poltrona que eu coloquei para os clientes sentarem foi uma poltrona de amamentação. Só que assim, eu precisava fazer unha. Detalhe, eu era manicure e a cliente tava lá. E a cliente queria sentar na poltrona e ficar se balançando e eu tirando a cutícula e a cliente se balançando. Então, assim, depois eu achei um jeito de prender essa cadeira na parede, assim,
Pra ela não se mexer mais, só que mesmo assim, durante o dia ela acabava vindo pra frente, tudo se mexia, e eu fiquei, acho que uns 2 anos com essa poltrona, e eu também não tinha cirandinha de manicure pra poder sentar, então aonde era um mocho, né, que tu apoiava os pés, era ali também que eu sentava fazer unha, eu usava uma almofada no meu colo pra apoiar a mão da cliente. E o aprendizado disso tudo é que às vezes a gente quer ter as coisas pra poder começar, quer ter dinheiro para poder investir, e aí às vezes tu até tem isso tudo, mas tu nunca começa. Então começa com o que tu tem, parece meio clichê, né? Todo mundo fala isso. Começa com o que tem e faz o melhor que tu pode. E eu já tinha tudo, na verdade. Eu tinha a minha mão de obra, eu tinha a minha personalidade e eu queria muito fazer aquilo. Então, na verdade, acho que eu nem pensei. Na hora que eu cheguei lá, que eu dei de cara com o espaço, que eu falei, nossa, eu preciso de uma poltrona para cliente sentar, e agora, como é que eu faço? Então, ali eu comecei, e foi ali naquela poltrona que eu fiz os melhores clientes da minha vida, que estão comigo até hoje. Boa. Perrengue. Quem é que não tem perrengue de pandemia? Todo mundo tem. Vários. Pandemia trouxe vários perrengues. A pandemia foi um perrengue, gente. Pelo amor de Deus. A gente fala, essa palavra pandemia já é chato, né? Porque a gente falou tanto por tantos anos. Mas assim, né? Perrengue a gente pode lembrar. E falando sobre perrengue, quando eu empreendia na Reskilling, que é esse nome maravilhoso de falar, até então, né? Daí fiz os cursos lá por 1 ano, enfim. Daí eu fui vista, né, comecei a trabalhar dentro de coworking e tal, e me convidaram, por que tu não faz um teste aqui, a gente tá precisando de gerente comercial, tu é boa em vendas e tal. E sinceramente eu fiz por fazer, assim, porque eu disse, eu vou fazer porque gosto da empresa, acho que eles são good vibes. Isso foi na pandemia? Um pouquinho antes, outubro. Ah, tá. Ali no final da pandemia. Daí, o que eu fiz? A gente fechou a nossa empresa, porque ela não faliu, ela não deu dívidas, nada disso, mas ela não tinha o lucro que a gente esperava. A gente queria muito mais. A gente saiu do nosso... Eu saí, né? Ela continuou sendo professora. Eu tinha saído do meu emprego porque eu queria ganhar mais, não a mesma coisa, um pouco menos, né? Às vezes, dependendo do mês. Então, eu disse, cara, eu vou me dar a oportunidade aqui de ir para esse lugar. Daí, eu fui ser comercial, porque eu queria mudar a minha rede de contatos. Então, fui em outubro, né? Outubro de 2019. Então, ainda não sabia que existiria... Foi ali em dezembro que começou. Mas nem em dezembro. Janeiro eu também não sabia. Enfim, porque janeiro tava lá na China, né? Sim, a China fica longe. Uhum. Não queria chegar aqui, né? Na China. Imagina, né? E então, foi isso que aconteceu. E daí eu assumi o comercial desse coworking. Cara, comecei a trabalhar em outubro, assim, dei o meu melhor, porque em vendas olha, arraso, né, não, modéstias, vamos deixar pra lá, se der tudo errado, volto a vender qualquer coisa na minha vida, que eu sou uma boa vendedora. E a gente vendeu muito, olha, novembro foi um mês muito bom de venda, dezembro, janeiro, daí janeiro já tinha pandemia, mas lá na China, lá longe, janeiro, fevereiro, março, dia 13 de março, foi uma sexta-feira 13, foi o dia que fechou o Centro de Inovação ACAT. Porque a primeira pessoa contaminada em Florianópolis saiu do aeroporto e veio para onde? Para o Impact Hub Floripa. Então aqui foi o primeiro lugar que a gente fechou em Floripa. E o meu perrengue tem a ver com isso, né? Então, eu era uma gerente recém-contratada de eventos. Então, eu poderia ser a primeira a ser demitida. Então, tinha acabado de fechar meu negócio. Gerente de eventos. A minha função era juntar pessoas. E num momento da vida em que eu não podia fazer isso. E foi onde eu criei o negócio, claro que não criei sozinha, né? Mas junto com a Cris. Ela, na realidade, quem veio com a ideia foi a minha sócia. Olha, tá acontecendo isso aqui em São Paulo, eu tenho os equipamentos. E daí eu tinha... podcast? Não, da UOL Live. O podcast veio muito depois. O meu sócio tinha a inteligência de transmissão, ela tinha os equipamentos, eu tinha os espaços vazios, né? E a gente fez o primeiro evento híbrido. Então, do perrengue veio o nosso produto
que me sustentou durante toda a pandemia, que garantiu que eu não fosse demitida, porque foi a única receita que o Impact Hub teve ali de eventos por mais de 2 anos, né? Até logo agora, quase que acabou assim de vez, né? E a gente gerou um novo produto. Então, o aprendizado é tu olhar as oportunidades, porque muita gente fez muito dinheiro na pandemia. Muito. Mesmo Muito. com todas as adversidades, com tudo que tinha para dar errado, teve muita gente que fez muito dinheiro. Eu posso dizer que eu aproveitei a pandemia também. Então, essa minha parceira, a gente ficou 4 anos nessa sala que a gente dividiu. Depois a gente pegou uma casa, essa casa se transformou em 5 salas. E eu já tinha a minha sala, a gente já estava ali há mais 4 anos. Então, juntas, a gente foi no total ali de 8 anos. E aí, essa minha sala que eu tinha era a sala dos sonhos. Era uma sala que ela já estava completa. Eu tinha na base de 60 clientes mensais. Então, eu ganhava na faixa de 7, 8 mil reais por mês. Mas tudo que eu ganhava, eu gastava. Queimava. Eu torrava. Eu vou falar até hoje, eu amo gastar dinheiro, gente. Quem não, né? E o meu perrengue foi também na pandemia, que eu sempre falei assim, eu posso estar com o braço quebrado, que eu vou aprender a fazer unha com o outro. Eu posso ir mancando, eu vou fazer... E aí veio a pandemia e fechou tudo. E ninguém pode atender. E a área da beleza foi muito tipo, não é um serviço essencial. Então, eu saí dos 7, 8 mil reais para R$1.000 por mês. Cartão de crédito bombando. Não precisava pagar aluguel, mas só as dívidas de cartão de crédito que eu tinha já eram suficientes. E foi ali naquele momento que eu pensei, não posso depender só das minhas clientes e só dos meus atendimentos. Mesmo que eu já tinha esse espaço com essa parceira, eu fui atrás de um outro espaço que esse pudesse me gerar uma outra fonte de renda. E aí é muito importante quando a gente tem o apoio da família, porque nesse dia eu me lembro que eu fiquei muito mal. E aí eu fui conversar com a minha mãe. Na época a gente não sabia ainda como é que estava ali a pandemia, então tu não entrava na casa da pessoa para conversar, né? A minha mãe estava sentada na mesa e eu sentada na calçada, na rua, e eu só falava para ela assim, ai, me escuta, só me escuta que eu quero falar contigo, só me escuta que eu quero falar contigo. E ela sentada na mesa assim, tá bom. E aí eu falei para ela, eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar um espaço, eu não sei como é que eu vou comprar, não sei como é que eu vou fazer, e eu vou montar um espaço do zero, e tipo, em plena pandemia, toda endividada, passando por um maior perrengue. E aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, ai, minha filha, nome tu já tem, né? Tu sabe que no início vai ser meio difícil, mas com certeza tu vai ter sucesso. E na hora que eu saí dali, eu comecei a imaginar o bairro aonde eu atendia e aonde que eu podia trabalhar isso que eu queria fazer. E aí eu me lembrei de uma pessoa, e eu sabia que ela tinha uma casa, que os fundos estavam totalmente detonados, e aí eu me ofereci para reformar esses fundos. E em troca, a gente, né, eu ia, sei lá, descontar em aluguel, bater em aluguel, depois a gente ia negociar. Só que ela já estava tão chateada com esse acontecimento da pandemia, ela foi, depois de um tempo, e me disse que ela ia entregar a casa inteira. Aí eu falei, não, tu não entrega a casa inteira, tu me dá ela que eu quero. Como é que a gente pode fazer? Dá para parcelar? Não dá. E aí vem outro perrengue, porque quando tu começa um negócio, tu acha que tu vai abrir ele e ele já vai começar a girar. E ele já vai te dar dinheiro. Então, assim, eu já vou abrir aqui, né? Amanhã aqui já começa a funcionar, já vou começar a receber e tal, e não sei o quê. E também não é isso que acontece. Para uma empresa começar a girar, ela leva pelo menos 2 anos, no mínimo 2 anos. E ali entra muita resiliência, muita persistência. Foi um aprendizado atrás do outro, mas foi ali, sem ter reserva financeira, sem ter dinheiro na conta, sem ter nada disso, que eu falei, cara, eu preciso aprender a lidar com isso, porque eu sempre bati no peito falando que eu ia dar conta de fazer tudo. Mas chegou uma situação que estava totalmente fora do meu controle. De todo mundo, né? De todo mundo. Então, é isso, empreender é isso. É um perrengue atrás do outro, mas tu também se reinventando.
Sim, tu não pode ficar parado, né? Não O pode ficar movimento é o parado. que vai te dar o equilíbrio, já dizia Albert Einstein. O Uhum. movimento se mantenha em movimento para se manter equilibrada. Mas só para te desenhar aí na tua cabeça, a Rô tem um espaço que é como se fosse um coworking, né? Então, várias empreendedoras vão lá e alugam a sala dela e todas na área da beleza. E é isso que é parte do negócio dela, né? Então, ó, é até uma ideia de negócio aí para você. Foi fluindo, foi acontecendo. No início tinham 6 salas e hoje tem 11. Então eu fui reformando esse espaço, fui investindo, fui pagando uma conta ali, fui pagando outra, fui negociando. E eu tinha uma amiga minha, advogada na época, que ela falava isso. Ela, amiga, tu tá devendo e tá tudo certo. Tu não precisa chegar pra pessoa e falar, tô te devendo, não vou te pagar. Tu chega pra pessoa e fala, tô te devendo, mas eu quero negociar, como é que a gente pode fazer? Parcelar até arrumar tudo, Dá né? pra segurar mais um mesinho? Então a gente faz muito disso. Sim. A galera não fala muito sobre isso, assim, eu vejo questão do empreendedorismo e tal. A gente quer divulgar muito sucesso, mas tem muito perrengue atrás do sucesso. Sim, o negócio é de tu manter os teus valores, né? Porque uma coisa é, tô empenhada aqui, eu sei que tô devendo, tenho algumas dívidas, mas vou até sanar isso. Tem um outro lado também, né? A pessoa toca o F e deixa todo mundo na mão. E daí, cadê o teu caráter? Cadê a tua, sabe? De manter os teus valores. Então mesmo que esteja ruim, o que é importante para mim? Manter a minha palavra, cumprir o que eu falei, pagar os meus fornecedores, isso aqui, entender o que é processo, onde eu errei, né? Talvez a Rossana se dá conta assim, cara, pô, eu ganhava bem, por que eu não tenho reserva hoje? Total. Né? Se eu ganhava 7 mil, porque desses 7, nada foi para reserva de desespero lá, né? Então é se colocar no lugar da autorresponsabilização e dizer assim, ó, não foi só a pandemia que me aconteceu. Na realidade, eu me aconteci, né? Porque se eu tivesse feito o mínimo por mim, eu poderia ter tido a mesma coisa que eu também poderia. Na realidade, eu queimei a minha reserva nesse momento, no empreender. Eu tinha uma reserva, mas daí, o meu padrão, não baixei o meu padrão de vida. Então, cada um tem um erro diferente. Não baixei o meu padrão, daí fui queimando minha reserva. Então, não tem outra maneira. Se não tá entrando dinheiro, minha filha, para de gastar. Né? Essa é a conta. Rô, mas eu vou dizer que a gente tem uma pessoa aqui que tá com a gente, que tem um belo de um perrengue pra contar. Quem? Ô, Cadu! Cadu, aparece aí, Cadu. Ó, gente, mulheres ou mulheres que inspiram mulheres, nos deem licença que hoje o Cadu vai contar um perrengue. Porque, gente, esse perrengue merece. Deixa aí na cena aberta, vem contar o teu perrengue. Qual que é teu perrengue, Cadu? Não, podia ser direto. Vamos! Não vai ter microfone pra falar? Senta aqui. Vai ali, senta, já fala. O que eu tenho que trocar? Ou tá gravando? Não, tá gravando lá. Pode Aí depois trocar. tu edita. Bom, o perrengue que eu tenho pra contar é o seguinte. Eu tava lá, eu trabalhava num canal de esportes chamado Sport Plus, hoje em dia não tem mais. E entrou o gol e o Neymar pegou a bola. Assim que o Neymar pegou a bola, o sinal fica todo verde. E aí, o que eu faço? Saí correndo para ligar pro telefone, porque eu era coordenador internacional de imagens, eu era responsável pela chegada do sinal no canal. E eu sem sinal nenhum. E o jogo rolando, tudo verde, todo mundo me olhando para saber o que eu ia fazer. Tentando ligar lá para as operadoras, vendo o que acontece. Só que aí no fundo a gente perdeu o gol. Como é que a gente soube que o gol tava rolando? Que o narrador tava escutando a narração em espanhol e viu que estava saindo gol e narrou o gol ao vivo e a gente sem sinal. Ou seja, a gente passou o jogo inteiro. No final que a gente conseguiu reproduzir o gol, porque daí ele veio no highlight do jogo. E aí foi isso. Um perrengue que... Qual é o aprendizado? Olha, ali eu aprendi que gastar 15 mil euros para mandar para fazer o refeed foi rapidinho. Mas tinha internet de redundância? Não tinha, porque na verdade foi um erro do canal, foi um erro nosso. O problema foi no nosso receptor que não estava atualizado. E aí ele não conseguiu abrir o jogo bem na hora do Neymar. Ou seja, foi um dos piores perrengues aí que eu já passei. Não,
Fala sério, essa é boa, né? Ele perdeu o gol do Neymar. Esse é um bom... Olha, pra quem trabalha com isso... sabe que deixa eu contar um outro perrengue, nada a ver com a história, né? Mas é que a gente trabalha com eventos. E daí a minha sócia falou assim, pô, eu já vi uma pessoa na hora de, ao invés... Sabe, evento bem formal, aqueles montoeira de senhor, 90 a mais... Tudo diretor, presidente, todo mundo assim. E daí, o cara, ao invés de soltar o hino nacional, ele me solta o Hilarie da Xuxa. Esse é um péssimo perrengue, né? Pensa, gente, como explica? Lá, tipo... Hilarie, e ao invés de ser o hino. Esse é um bom perrengue também. Mais algum perrengue? Olha, eu tenho vários perrengues. Eu paguei a minha advogada atendendo ela, fazendo a unha dela. No total, deu R$7.000 de advocacia, quando eu abri o espaço. Ela tinha dinheiro pra pagar a advogada. Falei, amiga, faço unha, quer? Aí, quero. Aí, no meio, a gente enfiou ali umas maquiagens, uns penteados, umas coisas. Mas, gente, consegui, tá? Minha dívida tá paga, não devo mais pra advogada. Mas, cara, aqui tem um belo de um aprendizado. Não é só dinheiro que faz você ter as coisas ou conseguir as coisas. Você tem que ser mais criativo. Às vezes tu não tem dinheiro. Tu tem que ter pessoas do teu lado te ajudando. E isso eu tive muito. Eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim. Muitas. E eu busquei utilizar de todas essas pessoas da melhor forma possível pra, tipo assim, não, vem aqui que tu pode isso, vem aqui que tu pode aquilo, vem aqui. E, claro, né, criar uma troca. Porque eu vejo muito isso também. Às vezes as pessoas só querem, né, só vem a nós, mas o vosso reino não rola. Então também tem que ter essa troca. Exatamente. Amiga, a troca comigo é boa? É boa. Eu tenho um perrengue bem bom para contar do início desse projeto, né? A UOL Live, os eventos híbridos, enfim, eles começaram com a gente fazendo eventos aprendendo, né? Porque o Matheus, que é o meu sócio, ele tinha já conhecimento sobre transmissão, a Cris tinha conhecimento dos equipamentos e tal, eu tinha o espaço e o networking da ACAT, mas ninguém fazia evento híbrido, então a gente começou fazendo um primeiro evento nosso para testar. E foi o Meetup Produtores de Eventos Incríveis. Então, era um evento para produtores de eventos. Já era super bom, porque a gente já mostrava para os produtores. Olha, tem uma alternativa aí para os teus clientes. Pega teus clientes e vende evento híbrido para eles, já que tu tá sem renda e tal. Então, a gente fez um primeiro evento assim. Na realidade, esse não foi bem o primeiro. A gente fez um antes, assim. Mas esse foi um evento que foi ele que originou a ideia e tal, enfim. E no dia, né, pensa assim, a gente aprendendo a fazer o negócio, toda a equipe empenhada nisso, né, umas 10 pessoas de técnico, daí tinha um monte de gente ajudando na produção, toda aquela expectativa, daí pensa assim, né, ia começar, 3, 2, 1, alguém olhou, as mestres de cerimônia não estão com microfone? O simples, elas não estavam microfonadas, tipo, não tinha sido passado aquele, não sei, o microfone e tal, e daí vai lá, corre, microfone, não sei o que, tá, microfonou, já começando atrasado. Cara, quando começou, eu não lembro direito o que exatamente queimou, mas queimou alguma coisa, tipo placa de áudio, alguma coisa assim. Tu lembra o que queimou, Cadu? Não lembra, né? Mas queimou uma coisa assim, e a gente ficou 20 minutos atrasados. Tipo, ao invés de dar o play pra começar, não tava chegando áudio. Eu fiquei, pensa assim, eu toda arrumada, salto alto, não sei o que, ansiosa. Eu fiquei sentada no chão do estúdio, só dizendo assim, meu Deus do céu, por favor, que não sei... E 20 minutos atrasado pra começar aquele... É porque era o início, né? Tipo, ninguém sabia como é que acontecia as coisas direito. Mas pensa o sentimento de frustração. Total. Tipo, nossa, não vai acontecer tudo aquilo, não sei o quê. Mas no final, aquele evento, o que gerou pra gente? Boas imagens. A gente tinha um vídeo meio zoado no áudio. Tinha, assim... Nossa, a gente tem que fazer um remember com aquele primeiro vídeo que vai ser legal. Pegar um antes e um depois, assim.
Mas foi aquilo ou aqueles eventos lá no começo que a gente fez várias coisas erradas e que a gente aprendeu. A gente não cobrava quase nada. Ó, pensa, o primeiro evento que a gente fez, eu não vou falar aqui o nome do evento nem do cliente, mas a gente cobrou tipo 450, 500 reais. Nossa. Hoje um evento híbrido custa, sei lá, 8, 10 mil reais. Então, para fazer um evento de 1 hora, né? Dependendo da complexidade dele, é muito mais do que isso. É isso que é Florianópolis, porque se tu vai para São Paulo, um meio período de qualquer estúdio é 30 mil reais. Entende? Não tô mentindo, né, Cadu? Meio período de um estúdio é esse valor. Então, Floripa é muito menor, a demanda também, né? Então, oferta e demanda acaba ajustando o preço. Mas pensa, né? A gente precisou começar a dar e dizer para o cliente, ó, a gente vai fazer junto. É um produto que a gente está aprendendo a fazer, começando, o cara dá um voto de confiança e a gente começar para hoje a gente ter um produto que a gente pode cobrar 8, 10, 15, 20 mil reais, dependendo do cliente. Eu acho que é muito importante a gente ter clareza de que as coisas vão dar errado também. A gente espera que dê certo, mas as coisas vão dar errado também. Quando eu comecei toda a reforma lá do espaço, eu tinha uma janela, e essa janela eu queria quebrar para dar acesso aos fundos e fazer uma porta. Contratei um profissional da área, ele foi lá, começou a quebração toda e tal. Na hora que ele passou a maquita ali para dar o primeiro corte, que era uma parede de piso, ali antes tinha uma cozinha, e eu não sabia, não tomei essa informação. E aí, a hora que ele passou a maquita para dar o primeiro corte, estourou um cano d'água, que a água estava lá naquela parede, ela atravessava assim e batia na outra. Até eu achar aonde que desligava o registro daquela água. Inundação. Inundou tudo. E aí, tá, beleza. Tu secar o chão, vim com o rodo, porque como era reforma, não tinha nem móveis, nada ali, né? Então era só tu vir com o rodo mesmo, tirar naquela piscina que ficou ali. Mais um mês depois, a conta de água, 800 reais. Sim, naquele momento que tava reforma, zero dinheiro entrando. Tudo. E aí eu pensei assim, gente, mas a hora que eu peguei a conta de água, eu falei, não, isso aqui tá errado. Eu vou lá e eu vou falar que isso aqui tá errado. Né? E aí a gente fica buscando, né? Meu Deus, por que 800 reais de água? Pra que isso tudo? Aí até que eu lembrei do dia lá que eu fiz a reforma, que estourou o cano. Então, assim, não tem nem como tu ir contra, né? Eu vou lá reaver, pedir um reajuste e tal. Cara, foi errado. Então eu tive que ali, no meio daquela construção toda, no meio daquela obra toda, ainda arcar com uma conta de água de 800 reais. O aprendizado, assim, que tem essa e tantas outras histórias aqui, na grande maioria das vezes, se tu quer o sucesso, tu precisa aceitar o fracasso. Não é desejar o fracasso, mas é aceitar que ele pode acontecer. Aceitar que pode dar tudo errado. Não tem como uma pessoa ser ousada ou corajosa o suficiente se ela não aceitar que ela pode fracassar. Porque se tiver tudo muito dentro ali, eu tenho isso aqui tudo sob controle, ela não tá sendo ousada. Não. Ela não tá, né, inovando, sendo corajosa, colocando, né, a pele realmente em risco. Então, né, para aceitar, para te ter o sucesso, abraça o fracasso e diz assim, vem cá. Pode ser, não quero, mas pode ser que você aconteça. Eu amo um friozinho na barriga, gente. Eu amo um friozinho na barriga, eu amo o coração acelerado. Sentir isso, saber que tu tá fazendo alguma coisa e que aquilo tá te gerando, sabe, esse turbilhão de emoção, tipo, vai dar certo, não vai? Porque quando dá certo, que tu se olha, que tu fala assim, caraca. Deu certo, né? Deu certo. Tava só na minha cabeça e agora existe nesse mundo material, assim, materializado. Engraçado que, olha só, lembra lá da Reskilling, né? Meu primeiro curso, Reskilling. Primeiro curso, passei fiz aqui no Centro de Inovação, que tem uma arquibancada linda e tal. Eu lembro da sensação do dia que eu disse assim, eu ia ser tão feliz se eu trabalhasse aqui todos os dias. Olha só. E é o lugar que eu trabalho hoje, né? Mas como isso é poderoso, tipo, de tu
querer aquilo a tal ponto de desejar, demorou, sei lá, 2 anos, né? 1 ano e meio, talvez. Não foi assim do dia pra noite. E naquele momento eu nem enxergava a possibilidade que isso ia acontecer, mas desde então fui head comercial desse centro de inovação. Depois, hoje eu sou sócia da UOL Live, o estúdio é aqui dentro, então toda a minha vida profissional é aqui. E foi uma frase, um sentimento, mas tão poderosa que eu me senti trabalhando aqui todos os dias e eu senti a felicidade lá. Entende? E foi quando eu falei que eu fui na casa da minha mãe e eu falei pra ela, vou comprar um espaço pra mim. Tipo, o meu marido, que eu tava casada na época, ele olhava pra mim, ele falava que não. Tu não tem dinheiro pra comprar um espaço, como que tu vai comprar um? Aí eu fui pra casa da minha mãe, eu falei, não vou conversar contigo agora. Eu preciso conversar com alguém que me apoie, né, nesse momento. Aí eu fui pra casa da minha mãe, ela me apoiou. E aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei com o celular na mão, assim, finalizando a minha conversa com a dona, da antiga dona do espaço que eu tenho hoje, finalizando a minha conversa e falando pra ele, Deus, já consegui. E ele, o que tu conseguiu? Eu disse, comprei um espaço. Agora eu tenho um coworking de beleza. E como é engraçado, né? As responsabilidades aumentam tanto. Esses dias eu fui fazer assim, um breve pensamento passou na minha cabeça e daí eu pensei nas contas, né, naturais que tem no negócio, enfim, e daí nos funcionários que tem envolvidos, nas famílias, e daí me veio o sentimento, e se eu fico 1 mês sem faturar? Olha quantas pessoas. Meu Deus, o tamanho dessa responsabilidade, assim, sabe? Não é assim, ó, mas se o teu negócio cresce, não tem como não crescer as responsabilidades. Sim, mas assim... Tem como, os problemas também vão crescer. Sim, a responsabilidade cresce, né? Mas é que a gente fica querendo se apegar a alguma coisa mais segura, né? E esses dias até, eu tenho veia empreendedora, né? Daí meu marido, a gente conversando e conversando sobre aposentadorias. E daí, tu vai se aposentar como? Daí a gente fica pensando assim, às vezes dá vontade de fazer um concursinho, né, pessoal? Para ter uma aposentadoria, porque empreendedor, ou tu vai... Porque assim, tu pode pensar em fazer reserva financeira, tu pode fazer tudo. No entanto, existem fatores externos que, por exemplo, né, se a nossa moeda perde o valor a tal ponto de que da noite pro dia, que não vai ser da noite pro dia, né, mas daqui, de repente, R$1 milhão não seja mais nada. E eu levei uma vida inteira para juntar aquele dinheiro. Então, nem isso tá me garantindo, né? Nem isso me dá segurança, porque as condições, as regras do jogo podem mudar de uma hora para outra. E daí é isso que dá, um frio na barriga. Rô, para nós terminarmos, um perrengue da vida pessoal. E daí pode ser qualquer, pode ser vida de solteira ou não, pode ser pode ser qualquer perrengue. Vida pessoal. Um perrengue da vida pessoal. Eu te contei né, que eu fui viajar pro Rio. E aí eu tava num barzinho lá, tomando meu vinho, né? Bem rica, bem chique. Ninguém sabe das dívidas. Ninguém sabe das dívidas. E aí, um boyzinho lá. Olhei, ele também olhou. Eu falei, nossa, gostei. Aí, daqui a pouco ele chegou pra conversar. E eu, daí chegou pra conversar. Na hora que ele começou a falar, gente... Ele não era daqui, ele mora em Miami, ele fala inglês. E aí eu só olhava pra ele assim e ficava... não tô entendendo nada. E ele, nem, né, habla espanhol. Eu, um pouquinho. Um pouquinho. Aí, na sorte, que tinha um amigo dele que tava ali junto, que ele entendia um pouco de português, e aí ele foi meio que o tradutor inicial, mas depois a gente conversava pelo Google Tradutor. E assim, né, tem certas línguas que às vezes não precisa nem falar, né? O negócio nunca acontece. Entenda, se você quiser, entenda, tá? O que aconteceu depois, mas assim, eu fiquei impressionada. Aprendizado. Faça curso de inglês. Nunca, tanto na minha vida, eu desejei ter um curso de inglês. Boa. Ai, cara, eu tenho vários perrengues, tá? Pra contar. Principalmente com o Gilberto, porque o Gilberto, né, é o rei do perrengue.
No entanto, eu tenho um, porque pensa assim, começo de relacionamento, né? Todo mundo quer impressionar no começo do relacionamento. Sim. E tem um lugar que eu amo em Floripa, que se chama Costa da Lagoa. Amo. Sim, Eu sou amo apaixonada, lá, amo. apaixonada. Porque é um bairro bem de pescador, não dá pra ir de carro, só de barco. Meu Deus, eu amo a Costa da Lagoa. E eu disse, nossa, eu vou impressionar, vou arrasar agora, né? Vou levar ele num restaurante bem de família, bem de pescador. Ele vai adorar, vai ficar encantado. Nossa, ele vai amar. E daí foi isso que eu fiz. Daí chegando na Lagoa da Conceição, trânsito, tipo, muito trânsito, muito, muito. Daí eu disse pra ele assim, não, vamos deixar o carro aqui e vamos a pé, que é perto pra pegar o barco. Perto. Mas tu não tem ideia. É lá no canto dos Araçás, tem uns 3 quilômetros. E a gente andando, e assim, pensa num marido mal-humorado, né? E daí andando, e daí ele já ficando, né? Porque a gente tem que voltar pra pegar o carro, sol de meio-dia, minha gente. Que a gente tem que voltar pra pegar o carro, porque não sei o que. Não, é logo ali, logo ali. E esse logo ali ficou, minha... Sério, 3 quilômetros pra chegar até no... Sério, eu não tenho noção de espaço, gente. Daí tá, chegamos lá do tal pra pegar o barco. Pegamos o barco, cara. Eu fico imaginando a cara dele. Puto, né? Porque tu conhece. Puto. Daí, chegando lá, barco, tremedeira, aquele barco... Ele vai E, cara, ele não gosta daquilo também. Daí eu já fui olhando assim, o que eu fiz da minha vida, Senhor? Tá. Chegamos. Se no outro dia ele não te ligar, tu já sabe. Não, chegamos. Eu disse, ai, glória a Deus, chegamos, vai dar tudo certo. Sentamos no restaurante, meio-dia. Rossana. A gente pediu uma cerveja. Aquele lugar tava lotado. Pra resumir a história, era 3h30 da tarde. Eu ia falar, o almoço chegou às 4. 3h30 da tarde, meio-dia. A gente ficou 3h30. O almoço não tinha chegado. Ele, puto, eu não quero mais essa comida que não sei o que. Pode mandar Nós voltamos Com fome. sem almoçar. 3h30 da tarde. Não, mas só de baixo mesmo, né? Eu teria o quê? Almoçado e depois reclamado, né, gente? Pelo amor Não, de Deus. ele puto. Não, agora pode pegar. Ah, não, o prato já tá saindo. Enfia o prato não sei aonde, porque eu não quero mais ir. Assim, né? O nível de estresse aqui. Só que assim, né? Se o perrengue acabasse quando ele acaba, mas ele não acaba quando ele acaba, né? Depois você tinha que voltar. Tinha que voltar, gente, porque eu só pensava nisso. Eu digo, meu Deus. Parou na padaria da esquina, pegou uma coxinha com uma Coca-Cola. Comeu. A gente andou 3 km no sol, barco, nananã. Agora volta tudo isso. Daí chegou lá, chegando, volta tudo andando. Meu Deus do céu, pensa no perrengue. Aprendizado. O amor vence qualquer coisa. Porque depois disso, deu tudo certo, né? Tu sabe que o espaço que eu tinha pro espaço que eu tenho hoje são 2 quadras, né? E eu acabei de me lembrar que eu tinha um carrinho auxiliar que tinha rodinha. Eu andei as 2 quadras com o carrinho auxiliar porque não cabia dentro do carro. Não dava pra desmontar, que foi um carrinho feito sob medida. E eu também não ia pagar um frete pra 2 quadras, né, gente? E eu andei a rua inteira com o carrinho, com a rodinha e fui até outro espaço. Mas o que tu carregou? Geladeira, mesa, fogão? Não, era um carrinho auxiliar, tipo um armário, só que com rodinha. Ah, entendi. E aí eu fui. Ao invés de levar no carro. Não coube dentro do carro. E eu não ia pagar um frete pra 2 quadras. Igual aqueles caras levando a geladeira na bicicleta. Tudo. Só que tu levou arrastando pela rua. No chão ali mesmo. E aí todo mundo passava, todo mundo olhava. Aquele negócio, eu não acredito que tu tá fazendo isso. Eu falei assim, gente, mas eu tenho que levar, vou levar como? Aprendizado. Eu acho que mais valia ter pagado um frete. Ou não ligue para a opinião alheia. Faça o que você está sentindo com o seu coração. Bom, é isso. É isso. Né? Se ficar bom, se as pessoas disserem assim, foi engraçado, a gente faz parte 2. Fechado? Fechado. Então tá. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo episódio.